Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Digo isso porque eu não tenho faculdade, nunca fiz universidade em toda a minha vida. Espero que isso mude num futuro próximo. Então, levem em consideração o que eu tenho para dizer aqui, mas levem com aquela boa e velha parcimônia, certo? Justamente porque eu não tenho faculdade. Ou seja, não tenho conhecimento acadêmico em nenhuma das áreas dos conhecimentos da humanidade, certo? Como vocês viram no título do vídeo, este é um vídeo de comentários sobre o Cuba Mali 2. Roda a vinheta, não tem vinheta, então só continuando o vídeo. Vamos lá. Esse aqui, o fone, certo? Não sei como é que tá o foco, se ele tá focando bem ou não, certo? Vamos lá. Ele chegou pra mim dia 10 de janeiro de 2026. Foi quando eu abri ele, publiquei um vídeo sobre a abertura da caixa, né? Na verdade, a abertura da caixa foi mais pro final do vídeo do que pro começo dele. No começo do vídeo que eu fiz unboxing do Cuba Mali, eu fiz, na verdade, contando uma história de como foi que eu descobri a Cuba e enfim. Depois assistam um vídeo lá se vocês quiserem. Mas esse aqui é um vídeo de comentários sobre o fone em si, certo? Então, só voltando a mostrar ele aqui, esse aqui, o fone, certo? Essa é a parte da frente. Nas laterais não tem nada, certo? Na parte de cima também não tem nada. Na parte de baixo dele tem a entrada para carregamento dele, é o USB tipo C. E na parte de trás dele tem a escrita Mind Headphone, que é o canal do Leonardo Drummond, e a definição de 1/1000. Isso significa que esse é uma de 1000 unidades que vieram estilizadas dessa forma, certo? Então, da unidade 1001 para frente já não tem mais esse tipo de estilização, vamos dizer assim. E ele é uma de 1000 unidades. Não significa que esta é a unidade 1, certo? Significa que esta é uma de 1000 unidades, ok? Vamos lá. O que eu tenho a dizer a respeito dele? Eu achei muito mais bonita a caixa do Cuba Mali 1, tá? A caixinha, no caso, a caixinha dele. A caixinha do Cuba Mali 1 era muito mais estilosa, vamos dizer assim. Ela tinha um estilo muito mais bonito, muito mais muito mais garbo e elegância, vamos dizer assim, sabe? E essa caixinha aqui é mais simples, apesar dessa aqui ter a luzinha aqui na... Não sei se vai... se a luz da minha ring light vai ser generosa a ponto de mostrar que essa caixinha tem uma luz, certo? Ela acende aqui. E isso é bom. Ela, tipo, quando ela tá acesa direto assim, significa que o fone que está dentro dela está carregando, certo? E a caixinha está com carga boa o suficiente. Se ela começa a ligar de forma intermitente, tipo como se ela estivesse piscando, significa que a caixinha está com bateria baixa. Então eu preciso conectar a caixinha no carregamento. E só depois que eu desconecto a caixinha do carregador, ela começa a carregar o fone em si, pelo que eu entendi, certo? Que ela não carrega o fone enquanto a caixinha está em carregamento, certo?
Ahn, ou seja, eu achei interessante o design da caixinha, bom, funcional, mas eu acho que a caixinha do Cuba Mali 1 era muito mais elegante, digamos assim. Como eu comentei no vídeo anterior, a caixinha do Cuba Mali 1 dava uma sensação mais premium, sabe assim? É... Era muito mais bem trabalhada, digamos assim. A textura dela era uma textura real, sabe? Não era não era uma sensação de, era o em si. Eu não sei se era Kevlar, mas eu acho que era Kevlar. A, a parte de fora, o revestimento da caixinha do Cuba Mali 1 era de Kevlar. Essa aqui, se eu não me engano, eu acho que é de plástico. Não é nem de metal, é de plástico, tá? Eu acho. Não vou cravar que é de plástico, mas eu acho que é de plástico. Beleza? Ahn, mas é funcional, certo? É, é bom por ser funcional. A caixinha do Cuba Mali 2 é boa por ser funcional. Ahn, não tenho muito mais o que dizer a respeito da caixinha em si, afora o seguinte: se eu abro a caixinha, o fone liga, os fones ligam automaticamente. Isso é uma coisa que eu não acho tão legal assim, certo? Eu, Bruno Paiter o leigo falando aqui, tá? Mas eu como ah, um utilizador, eu ia usar o termo usuário, mas fica assim, enfim. Eu como uma pessoa que usa os fones, eu não acho que abrir a tampa e os fones ligarem é legal. E uma outra coisa é que os fones não possuem botão físico, certo? Esse é o fone, tá? Esse aqui. Esse especificamente é o fone esquerdo, certo? Então eu coloco ele aqui no ouvido e ele realmente fica no ouvido, certo? O fone direito também, ele também tem uma boa aderência, digamos assim. Ele realmente fica no ouvido, posso caminhar, posso andar e ele não tem a sensação de que vai cair. O esquerdo, especificamente. O direito, a impressão que eu tenho é que o encaixe do meu ouvido é um pouco maior. Então eu provavelmente deveria usar uma borrachinha um pouco maior no ouvido, na orelha direita, certo? Mas mesmo assim ele fica preso.
preso entre aspas, tá? Ele fica seguro. Então não dá. O direito fica com aquela sensação estranha de que, pô, caramba, vai escorregar do ouvido, vai cair. Mas é uma sensação que passa logo, sabe? Você sente que ele tá realmente seguro na orelha. Eu digo orelha porque o ouvido é a parte interna, né? O ouvido é o que está por dentro, orelha é o que está por fora. Então, o ouvido como um todo, a parte da audição. Mas a parte externa é a orelha, né? Então vamos tentar usar a nomenclatura correta, apesar de eu não ter conhecimento acadêmico, eu procuro pesquisar sobre muitas coisas, enfim. Então, o direito na minha orelha fica com uma sensação de que tá perigando cair, perigoso a cair, certo? Mas o esquerdo não tenho problemas quanto a ele, certo? Uma outra coisa que eu não achei legal nele é que ele não tem botão físico, como eu já havia mencionado. Ao invés disso, tem essa parte aqui que tem uma luzinha nele, né? E essa parte aqui em cima, no meio, não onde eu tô colocando, não onde eu tô encostando o dedo, mas na parte onde o dedo não está encostado, certo? Nessa parte aqui de cima, ele tem um botão sensível ao toque, não um botão físico, certo? Então, se eu aperto ele, eu não sinto que ele está sendo pressionado, mas ele acabou de ativar o modo transparência, certo? Por exemplo, vou apertar de volta. Cancelamento de ruídos ativado. Cancelamento de ruídos desativado. Isso é bom num ponto, que só de você encostar ali você já está fazendo o negócio funcionar. Mas por outro lado, o fato é o seguinte: você quer só empurrar o fone melhor no ouvido, você já apertou o botão, entendeu? Por exemplo, você está ouvindo uma música, você quer só empurrar o fone um pouquinho mais para dentro e sem querer você esbarra no botão. Você pausou a música. No momento que ela estava crescendo, indo para a parte mais grandiosa da música, você pausou a música. Pô, caramba. Né? Ou no vídeo, por exemplo. Você está assistindo um vídeo no YouTube, um filme em alguma plataforma. Você está... Cara, tá chegando na parte mais emocionante do filme, você quer só empurrar o fone um pouquinho e você pausa, sem querer. Porque você acabou esbarrando o dedo ali. É uma sensação frustrante, eu diria, certo? Mas, depois de um tempo, você acaba se acostumando com a ideia de o fone ter uma parte sensível ao toque. Então você adapta a forma como você empurra o fone de volta para dentro da orelha. Você normalmente pega no fone inteiro daí, certo? E empurra ele. Não só na parte da frente dele, mas nele como um todo. Aí você evita de esbarrar o dedo na parte sensível ao toque, certo? Isso eu não achei legal nele, honestamente. Eu queria só poder empurrar ele aqui e ele ir de boa. Mas, como eu disse, isso é uma questão de adaptação e costume. Você se adaptando, você pega o costume de, quando você vai dar aquela ajeitada nele, você pega nele inteiro. Então, depois de alguns minutos, ou sei lá, para quem tem algum problema de alguma neurodivergência um pouco mais acentuado, você vai levar ali algumas horinhas para adaptar, mas não passa muito disso, certo?
você se adapta rapidamente. O fone esquerdo também tem o mesmo problema, mas também é bem simples de adaptar. É só a questão de você usar o fone inteiro como... Você segurar o fone inteiro para empurrar ele para dentro, para dentro da orelha, certo? Em relação ao som dele, eu não lembro de já ter usado fones com cancelamento de ruído. Eu vou tirar ele aqui. Eu não lembro de já ter usado fones com cancelamento de ruído. Então eu não tenho como afirmar se o isolamento de ruídos do Cuba Mali 2 é excepcional, se é muito bom, se é bom, se é razoavelmente bom ou se não é bom. Eu não tenho como afirmar nenhuma dessas coisas porque eu não tenho referência para fazer esse tipo de afirmação. Mas eu posso fazer um comentário subjetivo à minha realidade em relação ao cancelamento de ruído dele, certo? De volta, pode não significar que vai ser assim para você, mas para mim o cancelamento de ruídos funciona da seguinte forma. Ele é mais um isolador de ruídos do que cancelamento de barulho. É a melhor forma que eu tenho para explicar o que é essa função no Cuba Mali 2 para mim. Ele não é um isolador de barulho. Ele não é um cancelador de barulho. Ele é um isolador de ruídos. Por que eu digo isso? Se o ambiente está com uma densidade razoável de ruídos, ele vai isolar bem, certo? Então, se você está num ambiente onde tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, mas falando num tom baixo para moderado, ele vai conseguir cobrir esses ruídos, certo? Agora, se você está num ambiente de mercado, onde tem muitas pessoas falando em voz alta ao mesmo tempo, ele não vai cobrir tão bem assim. Ele vai acabar deixando passar alguma coisinha do barulho externo, certo? Essa semana eu tive que pegar um ônibus para ir na outra cidade aqui, na cidade vizinha. Eu moro em Pontal do Paraná. Fui na cidade de Paranaguá, que é vizinha aqui. Tive que ir de ônibus. O ônibus que eu peguei, ele tem aquele motorzão grandão do lado do motorista, certo? Ele não é um motor que fica escondido, digamos assim. Ele fica com o ruído em todo o ambiente, certo? Quando eu coloco o fone, o Cuba Mali 2, no ouvido e ativo o cancelamento de ruídos, as vozes das pessoas conversando ao redor são realmente bem suprimidas. Mas o barulho maior, que é o do motor em funcionamento, ele não cobre. Ele vai deixar passar, certo? De volta, essa é uma questão subjetiva a mim. Pode ser que para você, a tua orelha externa seja feita de uma forma que o isolamento funcione muito bem, certo? Então você coloca o fone no ouvido, ativou o cancelamento de ruídos ali, nada passa, por causa da anatomia da tua orelha especificamente. A anatomia da minha orelha especificamente, com o Cuba Mali 2, permite a passagem de sons
mais intensos, certo? Moderadamente intensos para mais intensos. Então, sons baixos, digamos assim, para mais moderados, ele isola bem. Sons moderados para mais intensos, ele já não isola tão bem assim, certo? Nunca andei de avião, então não posso dizer qual é a experiência de usar o Cuba Mali 2 num avião. Se você está perto da asa, ele vai fazer mais ruído. Se você está mais longe da asa, ele vai fazer menos ruído. Isso eu não tenho como dizer, justamente porque eu nunca andei de avião, muito menos usando o Cuba Mali 2, tá? Então, se você já andou de avião e tem o Cuba Mali 2, você pode fazer um vídeo dizendo as suas impressões, nesse caso, sobre o Cuba Mali 2, certo? Agora, em relação ao som dele, eu achei muito bom, certo? É claro, eu não lembro como era o som do Cuba Mali 1, porque já faz tempo que eu não uso ele. Como eu acho que eu cheguei a comentar isso no vídeo anterior, o Cuba Mali 1 acabou parando de funcionar um dos lados, eu não lembro qual. Então eu parei de usá-lo por causa disso, certo? Mas mesmo assim eu achava muito bom o som dele, certo? E apesar de ele não ter isolamento ativo de ruídos, eu sentia que quando eu colocava ele cobria um pouco dos ruídos, sabe? Talvez não tanto quanto esse, mas isso eu não tenho como afirmar categoricamente, porque faz tempo que eu não uso o Cuba Mali 1. Então, não tenho como fazer uma referência. Ó, esse Cuba Mali 2 é muito melhor do que o Cuba Mali 1. Ou o Cuba Mali 1 é muito melhor que o Cuba Mali 2. Esse tipo de informação ou de confirmação eu não tenho como dar, porque eu não lembro como era o som do Cuba Mali 1. Mas eu lembro que era muito bom, que eu gostei muito do Cuba Mali 1. E eu lembro que eu gostei mais do Cuba Mali 1 do que do som que o Cuba Disco 2 produzia. Não era tipo uma diferença gritante, nossa, meu Deus do céu, como o Cuba Mali 1 é muito superior ao Cuba Disco. Não, não era tão absurda assim a diferença, mas sutilmente eu sentia que eu gostava mais do som do Cuba Mali 1 do que do Cuba Disco 2. Independente do cabo que eu usasse no Cuba Disco 2. Em relação ao Cuba Mali 2, eles são diferentes. Eu gosto do Cuba Mali 2, do som do Cuba Mali 2, mas eu gosto também do som do Cuba Disco 2. Talvez porque eu tenha recentemente trocado a espuma do Cuba Mali 2, do Cuba Disco 2. A espuma do Cuba Mali 1 tava muito corroída, não é o termo certo, mas eu vou usar o termo corroída aqui por falta de um termo melhor, tá? A espuma do Cuba Mali 1, do Cuba Disco 2 estava muito corroída, então eu troquei por uma espuma de camurça, se eu não me engano, que é a espuma que eu comprei nova pro Cuba Disco 2, eu acho que é de camurça. E ela produz uma sensação muito melhor de ouvir música com o Cuba Disco 2, certo? É uma sensação diferente de quando eu estou ouvindo o som com o Cuba Disco 2, com o Cuba Mali 2, mas em relação ao Cuba Mali 2, em relação ao Cuba Disco 2, eu acho que o Cuba Disco 2 é superior, certo? Com a espuma de camurça, de tecido. Enfim, eu vou usar o termo camurça aqui, mas eu não tenho certeza se é de fato a de camurça, tá? Espuma de camurça. Se for com aquela outra espuma de
plástico, de borracha. Pode ser que dê diferença, mas eu acho dessa vez eu acho que o Cuba Disco 2 é superior ao Cuba Mali 2, o que não tinha acontecido com o Cuba Mali 1, certo? Eu achei que o som do Cuba Mali 1 fosse superior ao som do Cuba Disco 2. O som do Cuba Disco 2 é superior ao som do Cuba Mali 2. Mas isso também é subjetivo à minha experiência. Pode ser que você use o Cuba Disco 2 e o Cuba Mali 2 e você sinta que a experiência de usar o Cuba Mali 2 é extremamente superior, ou pode ser que você ouça o Cuba Mali 2 e o Cuba Disco 2 e você sinta que a experiência de ouvir o Cuba Disco 2 é extremamente superior ao ouvir música com o Cuba Mali 2. Eu acho que a diferença é sutil, mas tem uma diferença, certo? Então, se fosse para fazer uma escala aqui, eu colocaria o Cuba Mali 1, o Cuba Disco 2 e o Cuba Mali 2. O Cuba Mali 1 como superior, o Cuba Disco 2 como intermediário e o Cuba Mali 2 como terceira colocação entre esses três, certo? Isso não significa que o Cuba Mali 2 seja muito ruim, não significa isso. Não significa que o Cuba Mali 1 fosse extremamente superior, não significa isso. Até porque, de volta, faz tempo que eu não uso o Cuba Mali 1. Então, pode ser que seja uma inferência meio contaminada, digamos assim, essa minha experiência. Porque eu lembro de que eu gostei muito do som do Cuba Mali 1 e eu gosto do som do Cuba Mali 2 também. Talvez porque o Cuba Mali 1 tenha sido um dos primeiros fones intra-auriculares de prestígio que eu tenha usado. Então, essa sensação de que o som era muito melhor talvez tenha sido por esse tipo de inferência subjetiva, certo? Mas o Cuba Mali 2 também é muito bom, certo? Gostei bastante dele. Eu não sei qual é o preço dele hoje em dia, porque eu comprei ele logo no início da pré-venda, como eu contei no vídeo anterior, certo? A pré-venda do Cuba Mali 2 começou numa segunda-feira às 6 horas da manhã. Às 6h55 da manhã, no mesmo dia, eu já tinha comprado, não, mas eu já tinha garantido a minha unidade. Às 6h55 do primeiro dia da pré-venda do Cuba Mali 2, eu já garanti a minha unidade, certo? Por que eu digo que eu garanti, não que eu comprei? Porque o dinheiro não estava na conta em si, estava no cofrinho da conta e não na conta. Então acabou que não debitou na mesma hora, só que o pedido já tinha sido feito, então já tinha sido separado, certo? O que mais que eu posso dizer? Cara, em relação à bateria, muito bom. Pelo que eu li no manual de instruções, o fone em si, sem contar a caixinha, tá? O fone em si, de acordo com o manual de instruções, tem bateria para 6 horas de duração. Eu consegui 7 horas de duração. Talvez um pouquinho mais. Certo? Por quê?
porque eu não gosto de ouvir som muito alto. Diferente de algumas pessoas que colocam no último volume e ainda acham que falta volume, eu ouço da metade para baixo, normalmente. Então isso de alguma forma ajuda na economia de bateria do fone, certo? Então eu consegui pouco mais de 7 horas. 7 horas com certeza, talvez pouco mais de 7 horas. E no manual de instruções diz que o fone dura cerca de 6 horas. Ou seja, superou a expectativa nesse caso, certo? O estojo, eu preciso carregar ele uma vez por semana, talvez uma vez a cada 10 dias, certo? Levando em consideração que eu comprei, que ele chegou pra mim no dia 10 de janeiro e hoje nós estamos no dia 8 de fevereiro, certo? Então eu carreguei ele no mesmo dia que ele chegou, depois eu carreguei ele uma semana depois eu carreguei a caixinha uns 10 dias depois, enfim, de uma semana a 10 dias a caixinha do fone dura, a bateria. A bateria da caixinha do fone dura entre 7 a 10 dias, certo? Então tem 6, 7 horas de duração o fone em si, mais o tempo de carregamento que você vai deixar ele carregando no estojinho, na caixinha, né? Enfim, ele tem uma bateria muito boa, tá? De volta, eu não usei muitos fones sem fio, então não tenho como cravar que ele seja excelente, mas ele é muito bom pela minha experiência passada de outros fones sem fio que eu já usei. Já usei alguns fones sem fio da Xiaomi e o Cuba Mali 1. Eu sinto que a bateria do Cuba Mali 2 é superior à bateria que o Cuba Mali 1 tinha, certo? Então, nesse ponto, o Cuba Mali 2 supera com certa vantagem o Cuba Mali 1, certo? Ele supera com certa vantagem, não com muita vantagem, talvez, não com pouca vantagem, talvez, mas com certa vantagem ele supera, certo? Enfim, é um fone que, se você tiver dinheiro sobrando, vale muito a pena comprar, certo? Essa unidade que eu tenho em mãos, esse Cuba Mali 2, ele não veio por parceria com o canal, até porque meu canal é irrelevante o suficiente para não ter parceria nenhuma, certo? Por enquanto, talvez algum dia ele cresça o suficiente, mas no momento ele está engatinhando ainda, então sem chance. Eu comprei com o meu dinheiro o Cuba Mali 2, certo? Então não tenho o porquê de falar bem dele se ele não é bom, e não tenho o porquê de falar mal dele se ele é ruim. Ou melhor, não tenho o porquê de falar bem dele se ele é ruim, e não tenho o porquê de falar bem dele se ele é mal. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, esses são os comentários reais meus sobre o fone, certo? Se você tem um bom dinheiro guardado e quer comprar um fone bom e não quer gastar muito dinheiro, uma excelente pedida, Cuba Mali 2, certo? Se você tem pouco dinheiro e tem um fone que você acha que é ruinzinho, tá precisando de ser substituído já, é uma boa pedida, Cuba Mali 2, tá? Agora, se você não tem tanto dinheiro assim para gastar num fone, segura, tá?
porque eu sinto que ele vale o que custa, mas com suas ressalvas, sabe assim? Se você está acostumado a comprar fone de R$ 500, R$ 1.000, R$ 5.000, cara, esse fone aqui talvez não seja bem para você, porque o ouvido já é laceado o suficiente para distinguir um som excepcional de um som muito bom, de um som razoável. Mas se você é audiófilo e se você gosta de ter fones de ouvido, vale muito a pena comprar esse aqui para você ter como parte de uma coleção, digamos assim. Para você poder usar ele com certa frequência também, porque ele não é ruim, ele é bom, certo? Mas eu sinto que o Cuba Disco 2 é um pouquinho melhor, sabe? Apesar de você ter que usar cabo no Cuba Disco 2 e de você talvez não ter como usá-lo de forma constante, porque talvez o teu telefone, teu celular, teu smartphone não tenha uma entrada P2, P3, jack 3.5 mm. E você tenha que usar adaptador e isso dá uma dor de cabeça, porque pode ser que você tenha perdido o teu adaptador, assim como aconteceu comigo, certo? Mas se você tem dinheiro suficiente e está pensando entre escolher ou o Cuba Disco 2 ou o Cuba Mali 2, vai de Cuba Disco 2, tá? Agora, se você não tem dinheiro suficiente para um disco 2 e quer ir para um Cuba Disco, que quer ir para algum fone da Cuba, Cuba Mali 2 é uma opção excelente para você, certo? Talvez eu tenha mais coisas a dizer a respeito do Cuba Mali 2, mas no momento eu não me lembro. Não vou forçar a memória para não começar a sair fumaça da minha cabeça, certo? Então, isso é tudo, por enquanto, pelo menos. Em relação a ele funcionar com vídeos. Ele tem um delay baixo, mas tem certo delay. E você consegue diminuir o delay se você ativar o modo gamer dele. Então você colocou os dois, colocou o par nas orelhas. Você normalmente já ativa o modo de redução de ruídos, mas você ativa também o modo gamer dele, certo? Então logo que você coloca os fones no ouvido, os Cuba Mali 2 no ouvido, na orelha, você já ativa o modo gamer dele. E aí ele reduz bastante o delay dele. Enquanto a boca tá mexendo, o som tá vindo um pouquinho depois. Assim, não é uma diferença gritante, tá? Eu percebo essa diferença porque eu sou um pouquinho chato, muito chato, não sei, mas eu sou chato para isso. Então, eu consigo perceber que com 2 microsegundos, tipo, não chega a 1 segundo, sabe assim? Meio segundo, um pouquinho menos. Pouquinho não, bastante menos. Mas enfim, eu percebo quando a boca tá mexendo e o som tá chegando, assim, sabe? Então, quando você ativa o modo gamer dele, ou ele reduz drasticamente, ou ele reduz totalmente esse delay, certo? Então, se você está tendo esse problema, fica uma dica, né? Experimenta ativar o modo gamer dele, aí você vai perceber se vai reduzir bastante ou se vai sumir esse delay, certo? Como é que você faz para ativar o modo gamer dele? Sabe quando você pressiona o fone direito para ativar ou desativar algum modo dele? Você mantém 1 segundo e meio, 2 segundos,
o dedo ali e tira. Da mesma forma, no fone esquerdo, para você ativar o modo gamer, certo? Então você ativa o modo gamer ou desativa o modo gamer dessa forma, certo? Agora, uma coisa que eu preciso testar nele ainda é saber se algum modo dele consome mais bateria ou consome menos bateria. Isso é uma coisa que eu ainda não testei e que eu tô planejando testar, certo? Que é o quê? Eu vou usar ele por uma semana no modo normal. Daí eu vou usar ele por uma semana no modo... Como é que é o nome do modo? Modo transparência. Então eu vou usar ele uma semana no modo normal. Coloquei ele no ouvido ali, eu deixei. Eu vou usar ele por uma semana no modo transparência. Vou usar ele uma semana no modo isolamento de ruídos. Vou tentar marcar quanto tempo de bateria ele dura em cada um desses modos durante essas semanas. Depois, eu vou tentar marcar da mesma forma com o modo gamer ativado. Modo gamer ativado em modo normal, modo gamer ativado em modo transparência, modo gamer ativado em modo isolamento de ruído. Para saber se ele gasta mais bateria com algum modo específico ativado ou se ele gasta menos bateria com algum modo específico, ou se ele mantém um padrão de consumo energético. Se ele gasta o mesmo tanto de bateria independente do modo em que você use ele. Isso é uma coisa que eu não testei ainda e que eu pretendo testar. Não prometo que eu vou trazer um vídeo sobre isso, mas muito provavelmente eu traga um vídeo sobre isso. É muito interessante esse teste, por isso que eu vou tentar fazê-lo, se eu lembrar, certo? E dependendo dos resultados eu trago para vocês, né? Ou não vou trazer nada para vocês. Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu podia comentar com vocês. Se você for comprar ele hoje, é extremamente provável que ele já venha sem essa estilização aqui, tá? No caso, a estilização Mind Headphone 1 de 1000. 1 de 1000 não, uma unidade dentre 1000. Porque essa estilização foi exclusiva para quem comprou na pré-venda, certo? Tanto que, se eu não me engano, uma semana depois do início da pré-venda, talvez menos, talvez um pouquinho mais, o Leonardo do Mind Headphone já tinha comentado que já tinha acabado as unidades estilizadas, se é que eu posso usar esse termo. Enfim. Então, se você comprar, não vai vir com essa estilização. Mind Headphone, uma unidade dentre 1000. Tá? Vai vir só com o nome do fone, certo? Como eu sugeriria que ele melhorasse? É difícil, porque eu não tenho expertise. Como eu disse, eu não tenho faculdade, então não sei se as coisas que eu imaginei aqui são aplicáveis, certo? Mas eu acho que um botão físico seria... talvez não fosse bom para a maioria das pessoas, certo? Mas eu acredito que poderia existir uma versão dele
adaptada para quem tem algum tipo de neurodivergência, para quem é neuralmente atípico, certo? Por quê? Que, de volta, pode ser que dependendo da neuroatipicidade da pessoa, a pessoa leve algum tempo para se adaptar a esse fone, certo? Então, seria interessante esse tipo de adaptação do fone para a pessoa e não a pessoa se adaptando ao fone, certo? Por que eu digo botão físico? Porque, cara, às vezes você quer só empurrar o fone e você acaba apertando o botão sem querer, sabe assim? É chato isso. De volta, pessoas normalmente, neuralmente típicas vão se adaptar rapidamente a isso, mas pode ser que pessoas neuralmente atípicas demorem um pouquinho para se adaptarem a isso, sabe? Dependendo da neuroatipicidade, certo? Bom, eu não sei se eu tenho alguma neuroatipicidade, não sei se eu sou neuralmente típico ou neuralmente atípico, porque eu não fiz testes sobre isso ainda, mas várias pessoas dizem que eu talvez tenha algum grau de autismo, o que eu não acho que seja o caso, mas vacilar se saber, né? Preciso fazer teste para ser diagnosticado como positivo ou como negativo, certo? Mas eu penso muito sobre isso, sabe? Depois de várias pessoas me falarem que eu talvez tenha alguma neurodivergência, eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso. Não cheguei a pesquisar nada sobre isso na internet, apesar de eu ter visto um vídeo ou outro de pessoas que se dizem especialistas. Eu não tenho certeza quanto à especialidade técnica dessas pessoas no YouTube, certo? Então eu não me baseio por vídeos no YouTube, vamos dizer assim, sabe? Eu vou me basear pelo que o psicólogo ou pelo que a psicóloga me disser, certo? Consegui no postinho de saúde mesmo, na UBS, não sei. Eu chamo de postinho de saúde aqui em Pontal, certo? Postinho de saúde eu consegui que o próprio estado ou a própria cidade me fornecesse psicólogo, certo? Não sei como é que chama isso nas outras cidades, mas aqui a gente chama de CAPES, certo? Então, eu já tinha começado a terapia em grupo, mas aí o psicólogo da terapia em grupo me chamou outro dia e perguntou para mim: Bruno, eu percebi que você tá diferente. Então eu sugiro, se isso fizer sentido para você, que você passe para consulta particular com um psicólogo. Se isso não fizer sentido para você, não tem problema, a gente continua aqui como a gente está. Mas pelo que eu percebi, talvez seja muito bom você passar com um psicólogo particular. Falei, beleza, faz sentido. Então já está programado já, certo? Então eu vou começar a fazer as consultas com um psicólogo particular para saber se eu tenho ou se eu não tenho alguma ou nenhuma neuroatipicidade, certo? Mas voltando em relação ao fone, seria interessante que ele fosse adaptada para esse público, certo? Só que aí é que tem uma questão aí. Pessoas que tenham N neurodivergências, neuroatipicidades, precisariam começar a usar esse fone, notar as coisas que são fáceis e as coisas que são difíceis e anotar todas essas questões para daí poder passar um feedback muito melhor do que o feedback que eu tô passando, certo? Por que eu digo isso? Porque eu não sei se eu tenho ou não alguma ou nenhuma neuroatipicidade, certo?
Mas pensando um pouco sobre o assunto, eu cheguei a essa conclusão, certo? Pessoas que têm um diagnóstico poderiam usar esse fone e então passar feedback sobre ele, certo? Acho que seria interessante. Deixa eu pensar em mais algum ponto. Outra coisa que eu penso, ainda em relação a deficiências, é que poderia existir um fone que funcionasse também como um amplificador de, não de ruídos, mas de vozes, certo? Meu pai, por causa do diabetes, ou da diabetes, ou por outra causa correlacionada, mas ou não correlacionada, mas enfim, meu pai ele desenvolveu dificuldade na audição, certo? Então, às vezes a gente fala com ele, ele não entende, às vezes ele precisa fazer leitura labial para poder conciliar o som que ele escuta com a forma como o lábio da pessoa se movimenta. E se a pessoa fala rápido demais, nem com leitura labial ele entende. Aí ferrou, entendeu? Então, ele usa aparelho auditivo, só que o aparelho atual dele tá defasado, talvez. E na nossa cidade não tem, na cidade vizinha, que seria Paranaguá, também parece que tá com falta de profissional na área de especialização em otologia, que seria a especialidade de médicos especialistas em ouvido, otologia. Pelo SUS. Particular talvez tenha, mas a gente não tem cacife para isso. Aí algumas pessoas poderiam dizer, cara, você poderia não ter gastado dinheiro com o fone e ter gastado dinheiro com a audição do seu pai. Eu diria sim, só que esse tipo de especialista na nossa região não é tão barato assim, certo? E mesmo que seja tão barato assim, caiu um cisco no meu olho, mesmo que seja tão barato assim, não sei se foi um cisco ou uma pedrinha, mas enfim, mesmo que seja tão barato assim, a consulta ao especialista, o aparelho em si é caro, certo? Se eu não me engano é 5 mil, 8 mil reais cada lado. E meu pai tem dificuldade nos dois ouvidos, certo? Não vou pedir dinheiro pra você. Senão não precisa fazer um pix pra mim, se você não quiser. Se você quiser, por que não? Mas esse vídeo não é um pedido, tá? Se você quiser, pode fazer, mas se não quiser também, não puder, não tem problema, certo? Mas não é barato esse tipo de coisa. E via SUS é demorado, certo? Para dizer o mínimo. Muito demorado, para dizer o mínimo, na verdade. Ainda mais aqui que a gente está sem profissional do SUS para lidar com essa área específica, certo? Então eu acho que seria legal se houvesse um fone que você colocasse no ouvido, ele conseguisse fazer uma aferição de acuidade auditiva. Não sei se esses termos são corretos, mas enfim, eu pudesse colocar ele no ouvido, ele fizesse uma aferição de acuidade auditiva e pudesse se modelar a necessidade do paciente nesse caso, né? Não sei se isso já existe, se isso existir deve ser muito caro, mas seria
interessante se existisse, certo? Enfim, eu acho que isso é tudo. Não preparei uma pauta, só fui falando aqui o que eu fui lembrando, certo? Pode ser que eu tenha esquecido muita coisa, mas eu acho que está completo dentro do que eu me propus. Isso é tudo por enquanto. Até a próxima e falou!